2025 acabou e eu mixei um bocado. Também fiz reviews de montes de plugins aqui pro canal Repair Brasil. Mas quais plugins eu usei efetivamente na prática, nas minhas mixagens para os meus clientes? Fica comigo que eu vou te mostrar os 20 e tantos plugins que eu mais usei em 2025. Vamos começar com Clear, é o meu redutor de ruído favorito, porque ele não só reduz o ruído da ambiência, como também o reverb da sala. Então não penso duas vezes sempre que eu recebo uma mixagem de um cliente que não foi gravada em condições ideais, principalmente para voz, que é a especialidade do Clear. Eu rodo o Clear na voz e tenho certeza que ele preserva bem a qualidade da voz e reduz o ruído de fundo e também a reverberação. Esse plugin eu usei definitivamente em todas as mixagens que eu fiz esse ano, o equalizador nativo do Reaper, o Ria EQ, já fiz extensas comparações dele com outros equalizadores e ele segura peteca, então Ria EQ é equalizador nativo do Reaper. Quando eu preciso de funções de um equalizador que o Ria EQ não dá conta, eu vou, claro, pro monstro, pro top de linha do mercado, o Pro Q4, porque ele tem bandas dinâmicas também, que você consegue fazer com que ele só reduza ou aumente quando existe mais excesso dessa frequência. Ele tem mid-side, ele tem EQ Match, ele tem um monte de função, é realmente um equalizador completíssimo. Então, quando eu preciso de ações mais avançadas em relação ao equalizador, é o Pro Q4 que eu vou atrás. Próximo plugin que eu uso direto, não tenho vergonha de admitir, que é o afinador nativo do Reaper. Não preciso de autotune, não preciso de Waves Tune. O Reatune, afinador do Reaper, resolve para mim até agora. Sempre tive sucesso para afinar as coisas que precisam ser afinadas. Ele tem um módulo aqui de afinação para uma guitarra, para um baixo, por exemplo, a aba correção automática, tipo autotune, e a aba manual para você fazer correções manuais. Inclusive, você pode juntar a correção automática e a manual que vem depois da automática. Então, uso sem medo de ser feliz Reatune, afinador nativo do Reaper. Outro plugin que eu usei em todas as vozes de 2025 é o Smart De-Esser, que é o de-esser inteligente da Sonable. Além de ser de-esser, ele também é um deplosive. Ele detecta automaticamente tanto as sibilâncias quanto os plosives, que é justamente esse vento, os Ps, os Bs, que sopram o ar no microfone e fica com esse excesso de proximidade, né, com esse efeito de proximidade. O Smart De-Esser da Sonable resolve a parada para mim. Outro plugin que eu uso o tempo inteiro é o Transient Controller, similar ao Trans-X da Waves e a tantos outros moduladores de transientes de tantas outras marcas. Basicamente, quando eu quero um bumbo, uma caixa mais para frente, até mesmo o clack de um baixo, enfim, qualquer coisa que envolva um transiente que eu quero mais para frente, é só aumentar aqui o ataque e ele fica popado na frente, inclusive em Masters também, no canal Master. Ok, vamos agora para o trem do CLA, né? CLA vem de Chris Lord Aud, um produtor mundialmente famoso, e fez uma linha de plugins para Waves que eu uso bastante. Então, começando com CLA Bass, sempre que eu pego um baixo com timbre não tão excelente, eu quero dar um caráter mais rock and roll, com mais peso, basicamente eu rodo isso aqui e tá pronto. Eu controlo a quantidade de graves e agudos, de compressão, de sub, de distorção, com 3 tipos de distorção. É muito bacana o CLA Bass. Eu realmente, quando preciso de uma pressão a mais no baixo, é para ele que eu recorro geralmente. Próximo da linha CLA que eu uso o tempo inteiro é o CLA Drums, justamente para bateria, principalmente nos módulos bumbo. Então você pode pegar aquele bumbo xoxo, coloca aqui no módulo kick, que você já controla a quantidade de graves. Se você quer que o grave do bumbo esteja na região subgrave, na região grave, na região um pouquinho mais acima, agudo, compressão, reverb, gate, é fantástico. Uso bastante na função bumbo e na função tons. Muito comum a gente pegar tons horrorosos para mixar, então basta rodar aqui que ele transforma e fica bom demais. Esse aqui é o CLA2A, né? O simulador do LA2A, um famoso compressor óptico, e ele faz com uma exímia eficiência essa simulação. Uso quando eu quero uma compressão um pouquinho mais macia, uso, por exemplo, em violões de nylon, uso depois de um compressor FET também, uso em vozes que eu não quero tanto esmagamento também. Então o CLA2A é uma excelente pedida para aquela compressão suave e aveludada, cremosa, gostosa. O CLA3A para mim tem um uso bastante específico. Eu uso em guitarras, para a guitarra ficar um pouquinho mais na frente. Eu gosto da forma com que ele trata o transiente da guitarra, e gosto também em violões de aço. Então nesses dois eu costumo usar o CLA3A. O CLA76 é um clássico simulador do 1176. Eu já tenho vários e vários vídeos aqui no canal Repair Brasil comparando os simuladores de 1176, mostrando dissecadamente como utilizar, como dominar cada um desses parâmetros aqui. Vou deixar na descrição do vídeo. E ele é bom para praticamente tudo: vozes, baixo, caixa, bumbo, enfim, tem que ter, é um must. É
necessário que você tenha no seu arsenal um simulador de 1176. Não precisa ser o da Waves, pode ser o da Universal Audio, que é sublime, que é perfeito. Pode ser também gratuitos da Tucano, pode ser o da Analog Obsession. Eu deixo na descrição do vídeo simuladores do 1176, tanto pago quanto gratuitos. Esse aqui é um plugin já clássico, um plugin vintage, já velhinho e sensacional. É o trigger. Toda pessoa que está mixando, principalmente com baterias que você não tem o controle, tem que ter um trigger, que é justamente um sampleador, né? Ele substitui uma peça de bateria que você já sabe que não vai conseguir tirar leite de pedra dela, com uma peça boa. Ele vem com uma livraria aqui, um browse, com várias peças aqui, que você pode adicionar as suas também, mas ele tem vários no banco de dados para a gente colocar. Então, importantíssimo. Eu já, quando eu escuto a caixa, bombo e tom, assim que o cliente manda, eu já sei se eu vou usar trigger ou não, e muitas vezes a gente combina. O mais legal é isso, a gente tem aqui um mix que a gente pode combinar, só para ter uma constância a mais. Coloca o sampler aqui que você está utilizando em 50%, 60%, 70%, mas ainda preserva um pouquinho do sampler original, se tiver alguma qualidade. Já tem outras baterias que quando eu recebo eu digo, não, vou samplear 100% disso aqui, porque não tem a menor condição, não vou gastar minha beleza que eu já não tenho, tentando salvar um bumbo que é uma porcaria. Esse é mais um plugin nativo que todas as empresas têm também, Stereo Enhancers. Esse aqui é o nativo do Reaper, onde você amplia um pouco mais a espacialidade ou dos graves ou dos agudos da sua mix. Eu geralmente coloco isso aqui no canal Master, onde você tem um crossover aqui, um divisor do que é grave e o que é agudo para você. Nesse caso aqui, por exemplo, o crossover está em 500 Hz, então se eu aumentar aqui, eu vou aumentar a espacialidade do que está abaixo de 500 e aqui o que está acima de 500. Uma mão na roda para o canal Master, quando você percebe que pode ser um pouco mais aberto a espacialidade da sua mix. Outro plugin velhinho que não tenho vergonha de admitir que eu uso é o R-Verb, o reverb clássico da Waves. Sou muito feliz com os tipos de reverb que ele tem aqui, Hall, Plate, Church. Claro que eu sempre uso um equalizador depois dele para moldar do jeito que eu quero, né? Porque eu acho importantíssimo equalizar reverb, mas a base do reverb vindo do R-Verb eu já fico feliz, não preciso de muito mais do que isso não. Para timbrar guitarras gravadas na linha, eu uso o THU da Slate. Não é porque eu acho ele o melhor de todos, eu acho que todos na verdade são muito parecidos, mas é porque ele vem na assinatura da Slate, que é uma empresa que eu assino. Então ele tem simuladores de todos os tipos de amplificadores mais importantes do mercado, vários modelos de prés, de pedais, enfim, tem presets interessantes aqui também. Então costumo ser bastante feliz com isso aqui. Claro, eu tenho outros plugins simuladores de amp e guitarra também, mas geralmente eu começo com esse aqui e só quando eu não consigo timbrar nem a pau, aí eu vou para alguma outra situação. Mas em geral, guitarra ligada na linha, eu vou direto no THU da Slate. Não sou tão fã de Impulse Response não, eu gosto mais de simulador de guitarra mesmo. Esse aqui é um delay que eu gosto demais, porque ele tem um saborzinho analógico que me faz muito feliz. Aqui a gente liga aqui os processadores analógicos, ele vem com vários tipos aqui, ó, rádio antigo, tape delay classic, que eu acho de muito bom gosto. Então adoro esse delay e é geralmente o que eu uso na maioria dos casos. Esse aqui eu testei por acaso e me apaixonei, é o Waves Harmony. Ele cria segundas vozes, terceiras vozes, com base no tom que a gente coloca aqui, e aí a gente vai aumentando aqui a afinação e pode criar quantas vozes a gente quiser, a gente vai adicionando. Então é muito legal porque como é baseado num tom, ele respeita a escala que está sendo usada, a gente controla aqui o formante, a gente controla o volume, ó, que estaria a quinta abaixo mais alta, a quinta abaixo mais baixa, e eu uso bastante nas mixagens, mas para situações específicas, situações onde falta uma segunda voz na produção da música, o cantor tá cantando solo por muito tempo, eu acho que numa frasezinha ou outra cabe uma segunda voz ali, só para dar uma destacada no que ele tá falando. Então eu uso e é bacana porque esse plugin surpreende muitos clientes. O cantor não manda uma segunda voz e quando eu coloco essa segunda discreta, baixinha mais atrás, ele diz, caramba, ficou legal aquele efeito que você colocou. Então ao invés de colocar um delay numa frase específica, um reverb numa frase específica, muitas vezes eu coloco uma segunda voz e esse plugin eu acho que é o que faz com mais competência dos que eu tenho. Outro plugin super velhinho que eu utilizo no meu canal Master é o C4 Mono da Waves, principalmente para controlar esses meninos aqui, os graves e os subgraves. Então, sempre que a gente termina uma mixagem e vai para Master, a gente se dá conta que os graves podem estar em excesso, e aí talvez você não queira baixar o bumbo ou baixar o grave, você quer o som dos graves comprimidos. E eu gosto desse C4, plugin clássico, tem muitos outros similares no mercado, mas esse aí funciona para mim. O VBC FG Red é um compressor que eu utilizo no canal Master, já quase no final da cadeia, quando eu quero dar uma comprimidazinha nos transientes, às vezes deixando um pouquinho um ataque não tão rápido, para os transientes
passarem um pouquinho e serem comprimidos para justamente darem uma popada da música, a música ficar um pouco mais dançante, podemos dizer assim, com o bumbo e a caixa particularmente. Eu acho ele muito discreto, ele é o favorito do Chris Lord Alge, inclusive, e é bem comum, antes do limiter final, eu utilizar ele. Quem acompanha o canal sabe que esse é de longe o meu limiter favorito, o Voxengo Elephant. Eu já fiz comparações à exaustão com todos os outros limiters que eu conheço, e esse, na minha opinião, é o que consegue mais pressão, mantendo o punch dos transientes, ele não esmaga e deixa xoxo o punch da música. Então, Voxengo Elephant é o limiter que eu uso em todas as situações, em todas as minhas mixagens. E o último plugin tem um monte de plugin dentro dele, por isso que é uma espécie de bônus aqui para vocês, que é justamente o Virtual Mix Rack da Slate. Ele vem com um monte de módulos, né, que deixam de ser plugins dentro dele, e eu separei aqui os que eu mais uso desses módulos todos, falando brevemente. Esse aqui é um simulador do 1176, assim como o CLA 76 da Waves. Esse aqui é o FG 116, simulando a revisão azul do hardware. Esse aqui é um simulador do LA2A, assim como o CLA2A, que eu falei agora há pouco. Esse aqui é o simulador do compressor Distressor, então ele é bastante versátil e eu gosto de usar ele em compressão paralela de bateria. Eu estresso bastante, uma redução de ganho muito agressiva, e aí eu mixo aqui a gosto para justamente dosar essa compressão paralela. Aqui eu tenho alguns modelos de consoles analógicos que eu gosto de colocar no primeiro slot da cadeia do canal Master para justamente dar uma roupagem mais analógica para mixagem. Então eu testo entre esses 6 aqui para ver o que eu mais gosto, mas às vezes eu não uso ele e uso outros no lugar dele, que são os das cidades, ó. Nova York, esse simulador aqui, esse saturador e simulador de console analógico, tem um timbre e uma coloração que funciona em alguns tipos de mixagem, eu acho bom pra caramba. Esse Hollywood é similar ao Nova York, mas tem uma coloração própria que eu gosto também. E esse FG73, ele simula uma saturação também analógica que eu não uso no canal Master, eu acho ele muito agressivo pro canal Master, mas gosto de usar no comecinho da cadeia de vozes, às vezes no começo da cadeia de violão, quando eu quero uma coisa um pouquinho mais saturada, com não tanto brilho assim, eu uso o FG73. Para cada plugin que eu mostrei nesse vídeo aqui, existem plugins similares de outras empresas. Eu simplesmente escolhi as empresas para trabalhar, mas tem outras tão boas quanto, como a Isotope, Plugin Alliance, Universal Audio. Inclusive, nesse vídeo que está aparecendo agora aí para você, eu te apresento um monte de empresas e plugins e ranqueio elas de acordo com minha preferência. Canal Repair Brasil, seu canal sobre Repair, mixagem e plugins.